Fala galera, e aí tudo tranquilo, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Eu vou resolver para você nesse vídeo a questão de número 46, a prova de conhecimentos específicos da UEM, vestibular de 2022. É uma questão que fala basicamente sobre eletroquímica, tudo bem? Sobre pilha e sobre eletrólise, ok? Item 1 diz assim: a diferença de potencial, DDP, né, é uma medida da capacidade de um gerador, bateria, pilha, impulsionar elétrons através de um circuito externo. Quando a intensidade de corrente é muito pequena, como ocorre nas pilhas de Daniel, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Só uma analogia bem rápida. Pensa num pedaço de cano, uma mangueira, sei lá, alguma coisa assim, na horizontal perfeita. Se eu colocar uma bolinha aqui dentro, essa mangueirinha não vai para, desculpa, essa bolinha não vai para lugar nenhum, se estiver na horizontal. Se eu entortar um pouquinho, já tem uma diferença de potencial gravitacional. Essa bolinha sai de uma ponta e vai para outra. Ok? Quanto mais inclinado tiver, maior essa diferença de potencial gravitacional, nesse caso. Beleza? Mais rápido a bolinha sai de um lado e vai para o outro. Isso é gravitacional por enquanto. Agora pensando em eletricidade. Pensando numa pilha, numa bateria. O que é diferença de potencial? É exatamente a medida da capacidade de um gerador fazer o elétron ir de um polo para o outro. Beleza? Numa pilha, rapidinho fazer um desenho aqui, aquela pilhinha que você compra no mercado, ó, desenho bem simplesinho para ela seria isso aqui. Polo positivo, polo negativo. Beleza? Os elétrons saem desse polo negativo, passam por algum aparelho que você vai fazer funcionar, vou colocar um A de aparelho aqui, certo? E voltam por aqui. Então, diferença de potencial é exatamente essa capacidade de impulsionar elétrons, sair de um lado e para o outro, passar pelo aparelho e voltar pelo outro. Beleza? E o que tem de especial nas pilhas de Daniel, que tem correntes pequenas? A diferença de potencial que você aprendeu na física a representar como sendo DDP, ela é equivalente ao que? A força eletromotriz da pilha, a FEM da pilha. Então, número 1, perfeito, show de bola. A DDP da pilha é o que você chama de força eletromotriz. Como é que ela é medida? Ela é medida em volts. Esse força é meio fantasioso, porque força você mede em Newton, mas força eletromotriz é medida em volt. Pronto. Nernst formulou uma equação que permite calcular a variação do potencial de uma pilha em um determinado instante a partir das concentrações das soluções dos eletrodos. Olha que loucura. Qual que é essa equação de Nernst que eu não lembro, Wanderson? Ela é escrita assim. O potencial padrão de potencial de uma pilha, potencial real de uma pilha, posso chamar de E se você quiser, é calculado como potencial padrão. O que é esse padrão? É aquele que é tabelado nas condições bem fixas assim, né? Condições pré-determinadas. Então, o potencial, a diferença de potencial real para uma pilha é igual à diferença de potencial padrão menos. Não é para decorar a fórmula não, tá? É só para entender para que ela serve. 0,059 dividido por n vezes logaritmo do quociente de equilíbrio. É como se fosse uma constante de equilíbrio. É produto por reagente. Pronto. Beleza? A única diferença é que a constante você só calcula no equilíbrio. E o quociente você pode calcular em qualquer momento, estando ou não em equilíbrio. Beleza? Então é o seguinte, esse quociente de equilíbrio é uma razão entre as concentrações dos produtos sobre quem? Concentrações de reagentes. Tranquilo? Conforme uma pilha vai se descarregando, essa relação produto por reagente vai mudando. Beleza? Você vai produzindo os produtos, é óbvio, meio redundante, né? Você vai aumentando a quantidade de produtos, vai diminuindo a quantidade de reagente. Então, esse termo QC, ele vai aumentando. E o log dele também vai aumentando. Mas como tem um sinal de menos aqui na frente, então eu vou subtraindo essa porçãozinha que vem depois do sinal de menos. Então, o potencial de uma pilha começa com um determinado valor, que é o padrão, o E0. Aí eu vou mordendo, vou arrancando um pedacinho desse potencial padrão. Ela vai diminuindo. No final, o potencial dessa pilha real vai ficando menor
do que aquele potencial original, padrão, lá do começo, em condições pré-fixadas. Só um aviso assim bem simples. Pensa numa pilha, aquela mais simples que você compra no mercado, aquela de 1,5 volt. É 1,5 volt assim que ela começa a ser descarregada, bem no começo. Daqui a pouco não é 1,5, daqui a pouco é 1,40, 1,30, que você vai corroendo um pouquinho dessa voltagem. Pegou a ideia? E quem é que permite calcular o valor desse potencial que vai variando com o tempo? A equação de Nernst. Tudo bem? Só para você não se perder. O que é o E? Seria a diferença de potencial real naquele determinado instante. O que é o E0? Diferença de potencial calculada, fixa, padrão. O que é esse QC aqui? É o valor desse quociente, que ele vai aumentando com o tempo, devagarzinho. Entendeu? Tudo certo? Então, a equação de Nernst, ela permite calcular a variação de potencial de uma pilha em um determinado instante a partir das concentrações de soluções dos eletrodos? Perfeito. Fechou? Essa concentração da solução do eletrodo, você usa para calcular o QC. Beleza? Vou dar um exemplo. Vou pegar uma pilha aquela mais simples pilha de Daniel, que é a reação que acontece dentro dela é mais ou menos o seguinte. Você tem zinco, 0, que reage com cobre mais 2. Isso vai virando com o tempo o quê? Zinco mais 2 mais cobre 0. O zinco 0 é sólido, o cobre 0 também é sólido. O cobre 2 mais é íon, está envolvido por água, dissolvido em água. O zinco 2 mais, mesma coisa. Percebe que é um equilíbrio heterogêneo. E você sabe que no equilíbrio heterogêneo você não coloca os sólidos na continha. Então o QC nesse exemplo seria apenas o quê? Concentração do zinco mais 2 sobre quem? Concentração do cobre mais 2. Percebe? Agora não estou fazendo de maneira mais genérica, agora de maneira real, tá? Conforme o tempo vai passando, a pilha vai se descarregando. Pilha foi feita para descarregar, é óbvio, né? Você vai produzindo mais zinco e consumindo cobre. Então essa razão aqui, ela vai aumentando. Percebeu? Esse é o tal do QC. Tá mudando as concentrações, o QC vai aumentando, o log também vai aumentando, mas como tem um sinal de menos aqui na frente, você vai descontando do valor padrão, entende? Uma pequena parcela. A pilha começa, no começo de uma pilha, né, assim que ela foi colocada para funcionar, o E é igualzinho ao E0. Beleza? Mas conforme o tempo vai passando, o E vai ficando menor do que o E0. É isso que a equação de Nernst ela faz. É muito raro pedir, assim, para fazer contas, né? Normalmente a parte mais teórica, como apareceu nesse item aí. Voltando, Nernst formulou uma equação química que permite equação química não, equação apenas, né? Que permite calcular a variação do potencial de uma pilha em um determinado instante a partir das concentrações das soluções do eletrodo. Perfeito. 04. É possível estocar, guardar uma solução de sulfato de níquel sem contaminá-la, utilizando um recipiente feito de chumbo. Então, mas o que seria contaminar uma solução de sulfato de níquel, Wanderson? Se você colocar num recipiente de chumbo, contaminar seria o chumbo do recipiente se oxidar e pular para a solução. Tá, mas será que isso acontece ou não? Bom, basta você comparar os potenciais que o exercício te deu. Bom, o primeiro deles, potencial de redução do chumbo. Chumbo 2+. Para ele se reduzir para chumbo 0, qual que é a tendência dessa semi-reação acontecer? Menos 0,13 volts. Beleza? E a do níquel? Qual que é o potencial de redução do níquel 2+? Para o níquel 2+, cair, reduzir para níquel 0, potencial é de menos 0,25. Com esses dois valores, já consegue saber de boa qual que é a reação espontânea, beleza? Se vai contaminar, se não vai. Quer ver que fácil? Qual o valor que é maior? Menos 0,13 ou menos 0,25? Ah, Wanderson, menos 0,13 é maior. Confere? Então, a tendência do chumbo é realmente se reduzir para o níquel se oxidar. Mas o que seria contaminar a solução de níquel? Fazer o níquel se reduzir para o chumbo se oxidar. O próprio recipiente de chumbo se oxidaria, viraria chumbo 2+, acabaria contaminando a solução de níquel. Beleza? Mas você percebeu que analisando os potenciais, a tendência não é o chumbo oxidar,
A tendência é o chumbo se reduzir e o níquel se oxidar. Beleza? Como a solução já é de níquel 2+, o níquel vai ficar bonitinho na forma oxidada, beleza? Não tem o menor perigo do chumbo metálico do recipiente se transformar em chumbo 2+. Então é possível estocar uma solução de sulfato de níquel sem contaminá-la? De boa, nesse caso é possível. Na eletrólise de uma solução de sulfato de cobre 2, está falando desse cobre aqui, ó, cobre com carga +2, íons cúprico. Para que serve a eletrólise? Para a gente produzir substância simples. Ele é um cátion, ele vai para o cátodo sofrer redução. Ele vai ganhar 2 elétrons. Como é que você sabe que são 2? Porque se o objetivo da eletrólise é produzir substâncias simples no cátodo e no ânodo, a tendência é você produzir o cobre 0. Por isso que são 2 elétrons. Qual que é a receitinha de bolo aí? 1 mol de cobre para 2 mols de elétrons para 1 mol de cobre metálico. É 2 mols de elétrons para apenas 1 mol de cobre metálico. A pergunta é, para que se depositem 2 mols de átomos de cobre, é necessária uma carga de 2 Faraday. O que é isso, Faraday? Faraday é a mesma coisa que mol de elétrons. Então, atenção. Para você produzir 1 mol de cobre metálico, você precisa de 2 mols de elétrons, que são 2 Faradays. Para você produzir 2 mols de cobre, você precisaria de 4 mols de elétrons, que são chamados de 4 Faradays. Não está errado. Pronto, já era. Teria que ser 4 Faradays. 1 Faraday vale aproximadamente 96.500 coulombs, o que corresponde à carga de 96.500 elétrons. Espera aí. O que é um Faraday de verdade? De maneira aproximada, ele é uma carga de 96.500 coulombs. Valor aproximado, tá? Só que isso corresponde a uma carga, sabe de quem? De 1 mol de elétrons. O que é 1 mol de elétrons? 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, não são só 96.500 elétrons. É 1 mol de elétron. É tudo isso de elétron, que se chama de 1 mol. Beleza? Tem uma carga de 96.500 e pode ser chamado também de um Faraday, desculpa. Então, o que é um Faraday? 1 mol de elétrons. E o que é 1 mol de elétrons? 6,02, 10 a 23 elétrons. E que carga que é essa em coulomb? 96.500 coulomb. Então, qual que é o erro do 16? Não são 96.500 elétrons. São 96.500 coulomb. Só para saber de onde saiu esse valor. Olha que fácil. 1 mol de elétrons, quantos elétrons tem? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lá na aula de física, você aprendeu que a carga de um único elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se você multiplicar uma coisa pela outra, você vai chegar aproximadamente no 96.500 coulomb. Voltando, o que é um Faraday? Sinônimo de sinônimo de 1 mol de elétrons. Beleza? E quantos elétrons tem aí dentro? 6,02, 10 a 23. E que carga que dá isso? 96.500 coulomb. Portanto, o 16 está errado por causa da quantidade de elétrons. Já era. Fechou? Então, 4, 2, 1 deve dar 7. Ok, galera? Tranquilo? Tomara que você tenha entendido tudo que eu falei. Beleza? Dê seu like, por gentileza. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre a provinha da UEM. Até mais. Fui.